Reviravolta em relação ao Wesley. O atacante que tinha tudo acertado com o Cruzeiro está mais perto de virar reforço do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Memphis Depay na mira de um time mexicano. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Wesley vai jogar no Cruzeiro ou no Corinthians? Cheguei a contar para vocês que o primeiro clube para o qual o atacante de 21 anos de idade foi oferecido foi o Corinthians, com quem ele tem excelente identificação. Wesley foi revelado no Timão e toda a sua família é torcedora alvinegra. Num primeiro momento, o Corinthians alegou não ter capacidade financeira para bancar seu salário de R$1,5 milhão por mês. Foi por isso que o Wesley avançou nas tratativas com o Cruzeiro. Ele era esperado em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura desse contrato de empréstimo junto ao Al Nassr. O clube saudita concordou em emprestar para o Cruzeiro. A Raposa assumiria 100% dos custos com salário R$1,5 milhão por mês. Mas o Corinthians retrocedeu, voltou atrás, procurou o Wesley para dizer que conseguiria pagar esse R$1,5 milhão mensais. Wesley disse para seus representantes que prefere jogar no Corinthians em vez de ir para o Cruzeiro. E aí o pessoal do Cruzeiro ficou bastante enfesado, dizendo que não entra em leilão. A Raposa está a ponto de desistir do negócio. Por que ainda não dá para cravar que o Wesley vai para o Corinthians? Timão tem há quase um mês um transfer ban contra si, uma proibição da FIFA para inscrição de atletas. Nem é dos casos mais graves, é uma dívida de cerca de R$8 milhões com o Philadelphia Union, referente à compra não paga de José Martínez. E o Corinthians tem até o dia 20 para quitar essa pendência, para que no dia 20 de julho possa registrar o Wesley como seu novo reforço. O Al Nassr condicionou a liberação do Wesley à garantia do Corinthians de pagamento desse transfer ban. Corinthians que desde o início da temporada já gastou cerca de R$120 milhões com outras 3 pendências na FIFA. R$40 milhões em relação a Félix Torres, R$40 milhões com Matias Rojas e mais cerca de R$40 milhões com Rodrigo Garro. Só para completar, contar que o Wesley, revelado no Corinthians, foi vendido para o Al Nassr por $20 milhões. Teve uma primeira temporada razoável no futebol saudita, foi emprestado nos últimos 6 meses para a Real Sociedad, onde não conseguiu vingar. A saideira sobre o Timão, o Corinthians avançou na renovação de contrato de um de seus principais talentos da base, o atacante Luiz Fernando, que joga no Sub-20 e soma 12 gols em 27 partidas. O vínculo deve ser prorrogado nos próximos dias, jogador que veste a camisa alvinegra desde os 14 anos. Você curtiu o vídeo? Só para completar em relação ao Cruzeiro, registrar que a Raposa deixou de vazar a preocupação em relação ao futuro de Wesley. O atacante que já tinha tudo acertado com o Cruzeiro, a novidade dá conta de que o Wesley tem se envolvido em um verdadeiro leilão com outros clubes brasileiros interessados. O Cruzeiro deixou bem claro de forma pública que não vai entrar em leilão. Se o Wesley quiser negociar condições melhores ou o Al Nassr, o Cruzeiro vai se retirar dessa operação que estava praticamente fechada. Cheguei a contar para vocês na quinta-feira que antes de ser oferecido ao Cruzeiro, Wesley conversou com o pessoal do Corinthians. O Corinthians adoraria ter o Wesley, mas considerou seu salário de R$1,5 milhão por mês acima da sua capacidade financeira. E o Corinthians não está mais sozinho na briga por Memphis Depay. Vem do México a informação de que o Tigres demonstrou interesse na contratação do holandês e quer se fazer valer do fim do contrato do Memphis com o Timão para contratá-lo sem custos. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em 31 de julho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Tigres ou para qualquer outro clube do mundo. O Timão estava muito confiante de que poderia renovar com o Memphis depois da péssima Copa que o holandês fez. Ele foi reserva, nem participou do jogo contra Marrocos, que causou a eliminação da Holanda no primeiro mata-mata. Nas 3 partidas da fase de grupos, somou poucos minutos, não fez gol e deu uma única assistência. Diante da entrada do Tigres nessa parada, o Corinthians começa a ter mais dificuldades, até porque o Timão havia feito uma proposta de redução drástica dos vencimentos do jogador. O Memphis, que custava R$6 milhões por mês, passará a ganhar R$2 milhões mensais se aceitar a proposta do Corinthians. O Timão também não está mais disposto a pagar bônus por jogos, gols, títulos e assistências. Foram esses bônus que foram acumulados em R$43 milhões. O Corinthians não conseguiu pagar essa grana e promete o parcelamento em 2 anos caso o Memphis assine esse novo contrato. Só para completar, segue sem definição uma data para a volta do Memphis Depay ao Corinthians. O Timão tem se mantido em sigilo em relação à volta do atleta. Tenho a impressão de que o Memphis só voltará a treinar pelo Corinthians
se houver um novo contrato. O Yuri Alberto por 30 milhões de euros, isso é um absurdo, ele não vale nem 10% disso. Não, 3 milhões de euros também. Cara, eu acho, Júlio não, é Jálio Lima. Jálio, eu acho que 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto é um preço bem bom, tá? Bem, eu ia falar justo, mas não é justo não. 30 milhões de euros no Yuri Alberto é muita grana. Seria uma baita venda. O grande problema é que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, o que significa que venderia por 15 milhões de euros. É só importante contar que o Corinthians, por meio de uma fonte do departamento de futebol, está me assegurando aqui durante a live que não chegou proposta de 30 milhões de euros nem do time da Itália, nem do time da Inglaterra, como disse o Samir Carvalho. Não estou desmerecendo a informação do Samito, só estou contando que a minha fonte no Corinthians nega que tenha chegado proposta. Às vezes o André Cury foi avisado, o André Cury já está espalhando isso, o André é o representante do Yuri, mas o Corinthians em si não tem nada. Samir mandou hoje um vídeo que chegou ontem duas propostas pelo Yuri. Mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians durante a live, a pessoa desmentiu, tá? Disse que pro Corinthians não chegou nada. Talvez tenha chegado alguma proposta pro André Cury. Eu mandei mensagem pro André, liguei para ele, ele ainda não me retornou, tá bom? O Paulo Alexandre, boa noite, queridos amigos, todos bem? Nicolinha, cadê o 03? Estive com o 03 hoje no cinema. Fomos ver Minions. Não enxergo, sou deficiente visual, alguma quente do meu timão hoje. Acho que a principal notícia é essa história do Yuri Alberto. Também estou tentando avançar em relação a Transferban. Como é que o São Paulo pretende resolver essa questão? O Rian Gentili está por aqui. O Nereu Fernandes está em Carlópolis mandando abraços. O Anderson Moraes quer saber sobre Memphis Depay no Palmeiras. Não vai acontecer. A grande novidade envolvendo o Memphis Depay veio do México, né? Um jornalista de lá afirmou que o Tigres do México tem a intenção de contratar o Memphis Depay. Só é importante lembrar que tem boi na linha na negociação entre Memphis Depay e Corinthians. E eu vou explicar. O Neymar, que chegou com a seleção brasileira até as oitavas de final, já tem data para se reapresentar, sexta-feira da semana que vem. O Memphis caiu uma rodada antes do Neymar com a seleção holandesa. Ele caiu no primeiro mata-mata, depois de empate no tempo normal e na prorrogação com o Marrocos e derrota nos pênaltis. E até agora não há definição sobre a volta do Memphis Depay ao Corinthians. Isso tem algumas explicações. A primeira delas, o contrato do Memphis com o Corinthians acaba em 31 de julho. Se não houver renovação do contrato, acredito eu que o Memphis nem vai se reapresentar, ainda que o atual contrato garanta ao Corinthians a chance de ter o Memphis Depay em 3 partidas, na reta final desse mês, em jogos do Campeonato Brasileiro. Ah, Nicola, mas então quer dizer que o Memphis não vai receber seu salário? E aí que vem o segundo problema. O Corinthians deve ao Memphis 43 milhões de reais. E essa grana é apenas por prêmios e prêmios que ele acumulou nesses 2 anos de vínculo. Títulos, jogos, gols e assistências. O Corinthians tem afirmado que pagará esses 43 milhões de reais se o Memphis renovar o contrato, e essa grana seria parcelada em 2 anos. Se não houver a renovação e não houver o pagamento, o Memphis vai à FIFA e certamente esses 43 milhões vão dar 55, 60 milhões de reais com juros e correção monetária. A FIFA tem dado ganho de causa a clubes e jogadores que processam o Corinthians. A maior prova disso é que o Osmar Stabile já pagou cerca de 120 milhões de reais em processos na FIFA somente nesse ano. Foram cerca de 40 milhões para o Santos Laguna, em relação ao Félix Torres. Foram mais de 40 milhões de reais com o Matias Rojas, paraguaio que teve passagem para lá de discreta no Timão. E mais recentemente, quase 40 milhões de reais com o Tadjeres por Rodrigo Garro. Propostas pelo Yuri Alberto. Nessa quinta, os representantes de Yuri Alberto enviaram ao Corinthians 2 propostas recebidas pelo Camisa 9. Nesse momento, os nomes dos clubes não foram revelados, mas as ofertas são de uma equipe de menor porte da Itália e outra da Inglaterra. Ambas as propostas giram na casa dos 30 milhões de euros. Agora, todas as partes envolvidas, diretoria, empresários e Zenit, irão debater sobre o tema. O desejo do Corinthians segue o mesmo, receber 20 milhões de euros por sua fatia de 50%. A matéria é do Samir Carvalho, a gente vai tentar avançar nessa informação para ver o que a gente consegue apurar, tá? Então, o Samir está contando que 2 equipes ofereceram 30 milhões de euros. Isso garantiria ao Corinthians só 15 milhões de euros por sua parte. Não me parece ser o melhor dos cenários, né? O melhor dos negócios. Mas vamos tentar entender se essa história é real, se o Corinthians, o que o Corinthians pensa a respeito do assunto. E assim que a gente tiver alguma posição ainda durante a live, a gente traz a resposta para vocês, tá? O que está difícil no Corinthians é saber
sobre a situação no Memphis. Eu tenho mandado mensagem quase que diária para o presidente, para uma pessoa próxima ao presidente, também para o Marcelo Paes, mas ninguém quer se posicionar a respeito do assunto. A verdade é que está todo mundo meio preocupado, todo mundo com medo de falar sobre Memphis Depay. A impressão que eu tenho, no dia 9 de julho, é que se não houver a renovação, talvez o Memphis nem volte. O que soa estranho, porque o Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho, né? Vários dos atletas que já foram eliminados da Copa já voltaram, já se apresentaram às suas equipes, já tiveram o seu período de férias ou de folga, entenda lá como quiser. O Memphis Depay até agora não. Eu sei que o Corinthians tem 43 milhões de reais de dívida com o Memphis, e isso certamente enfraquece o poder de exigência do Corinthians, né? Como é que o Corinthians vai... Não, você vai se apresentar aqui e acabou o seu período de férias. Aí ele vai falar, peraí, vocês viram quanto vocês estão me devendo? 43 milhões de reais pendentes aqui. Quando é que vocês vão pagar esses 43 milhões? Enfim, mas vou tentar avançar nessa história. Estou printando a postagem do Samir e já vou mandar primeiro para o André Cury, que é o representante do jogador, e depois, logo depois, peraí. Vamos tentar avançar nessa história, me parece interessante, tá? Mas por 15 milhões de euros na parte do Corinthians, acho que não sai negócio. São 5 milhões de euros a menos, e vai ser difícil para o Corinthians repor a ausência de um cara do tamanho do Yuri Alberto por tais cifras, tá? Mas o que dá para cravar é que o Yuri está trabalhando fortemente para ir embora, e é o André Cury quem tem responsabilidade nisso. Ó, printei aqui, vou mandar para uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians e também para André Cury. A primeira que responder, fala aí, André, tudo na paz? Passando para saber se é verdade. Mandei. Agora outra. É verdade. Bora lá. Assim que tiver também qualquer atualização, eu já conto para vocês. Beleza? Combinado? Que mais? Ó, tem mais um superchat. Pintou superchat, a gente para o que tá fazendo para responder ao que vocês querem saber. Outra notícia importante do dia. O Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians tem 2 propostas pelo Yuri Alberto. Os nomes dos clubes não foram revelados, mas as ofertas são de uma equipe menor da Itália e outra equipe da Inglaterra. Ambas as propostas giram na casa dos 30 milhões de euros, ou mais ou menos 176 milhões de reais. O grande ponto é que o Corinthians trabalhava com a ideia de ficar com 20 milhões de euros pela sua parte. O Corinthians é dono de 50% dos direitos econômicos. Se as propostas são de 30 milhões de euros, sobrariam para o Corinthians só 15. Também de acordo com o Samir Carvalho, as partes envolvidas, Corinthians, empresários e Zenit, vão debater sobre o tema. Mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians e perguntei, é verdade? Vocês têm propostas? A resposta chegou também às 19h53, não chegou nada para o Corinthians. Beleza. Então, o Corinthians nega ter recebido propostas pelo Yuri Alberto, tá bom? Boa noite, Nicola, para vocês e sua família. Abração, Gabriel. Alguma chance de pagar esse transfer antes de abrir a janela? Algum nome da base forte para subir? Gabriel, pagar antes eu duvido, cara. Até porque há muita conta para pagar. O Corinthians tem, por exemplo, alguns pepinos, abacaxis muito grandes, com o departamento de futebol profissional. Então, na teoria, soluciona-se primeiro pagamentos de direitos de imagem do time principal, já foram pagos recentemente as imagens do time feminino e também ajuda de custo de atletas da base. Para depois pensar no transfer ban, até porque você só pode registrar atletas a partir de 20 de julho. E aí eu vou dar mais um adendo, tá? Outro dia que eu conversei com o Marcelo Paes, o Paes não estava muito animado com contratação de atletas, tá? Então nem imagino que pagamento do transfer ban seja uma prioridade no Corinthians por agora. Sobre atleta da base, cara, eu estava conversando agora, já lembrei com quem eu falei. Eu esqueci o nome do atleta, mas eu perguntei para uma pessoa lá do Corinthians, do departamento profissional, sobre um jogador específico. Aqui, ó. Queria te perguntar sobre Iago Machado. Tem futuro? Sim, vai virar. Dizem que só o pai não pode atrapalhar. Ele já treina com o nosso time principal e desce para jogar no Sub-20, tá? Iago Machado, é um zagueiro eu não conheço,
tinham me perguntado na live, eu mandei essa pergunta para uma pessoa do Corinthians lá no departamento de futebol, e ela disse que o moleque é de fato muito acima da média, só o pai que há uma preocupação, deve ser daqueles pais chatos, enfim, não conheço, estou só reproduzindo aquilo que eu li. O Diego diz dessa Costa. Bora de Nicola, vitória da Conquista Bahia, ligado sempre, vai Corinthians, obrigado, cara, cidade linda, terra muito bonita por aí. E eu acho que o Memphis não vai renovar com o Corinthians, escreve o Gilmar Lima. O Gilmar, eu também acho que faz sentido, tá? Acho que, enfim, acho que pelo menos difícil a negociação tá. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do Corinthians neste sábado, dia 11 de julho, com muita informação do mercado da bola para vocês ficarem atentos e atenados sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube brasileiro. Desde já peço urgentemente o seu like, se inscreva no nosso canal e ative também as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do mundo. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até os próximos vídeos. Tudo para cima e vamos que vamos.